Fala galera, beleza? Vamos fazer então a continuação da nossa parte 2. Eu sei que eu tô devendo a vocês, tá? Vocês estão falando no comentário direto, mandando mensagem. Eu agradeço bastante, tá? E isso até impulsiona a gente a fazer mais vídeo. Então, vamos pra lá. Mas antes, rapidinho, só falar pra vocês aqui que, novamente, esses vídeos não têm a intenção de vender nenhum curso pra vocês. O curso, em geral, já é a informação que você vai ver, vai encontrar aí em outros cursos pagos. Então, se você quiser ir além do que é passado aqui, a gente oferece consultoria. Se você quiser, no seu projeto, enfim, implementar alguma solução que para você naquele momento parece complexa, fala com a gente e a gente ajuda você, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Eu pensei o seguinte, né? Pra gente fazer a nossa parte 2, eu achei legal a gente dar início a alguma coisa prática. Então, fazer mesmo alguma coisa. Né? E aí, pensei em fazer uma automação que, com uma planilha, ele vai ler a planilha e para cada item na planilha, ele vai tomar uma ação em um navegador. Então, ele vai fazer pipipi pro próximo, fazer pipipi pro próximo. E assim, eu prefiro não usar nenhum dado que mexa, enfim, com os setores que a gente já trabalha. Aqui na PyTech a gente trabalha com setores jurídicos, né, com setores de corretagem de seguros, enfim. Mas aqui, como é o YouTube, enfim, como a gente está aqui passando conteúdo, eu escolhi um site de um jogo que eu gosto bastante, que é o Tekken 8. Eu não sei se vocês conhecem, enfim. É um jogo de luta 3D, famoso lá no Play 1, né? No PS1 com o Ed, Gordo, Capoeira, lembra? Então, bom, aqui tem um site em que a gente consegue analisar o desempenho de vários jogadores, de todos os jogadores brasileiros e internacionais do jogo, através de uma pontuação que é calculada com algum algoritmo que não vem ao caso agora. O que a gente quer eu tenho uma planilha com a identificação de cada jogador, o ID de cada jogador, e eu quero entrar na página desse jogador e verificar as seguintes informações. Eu vou abrir aqui, ó, eu vou abrir o meu, esse é o meu nick aqui, e aí abre essa tela no site. Eu quero coletar a informação daqui, ó, qual é o personagem que ele joga, no caso eu, qual é o elo desse jogador, tá? Só isso que eu quero por enquanto, né? Você sabe, obviamente, como é que coleta mais informações. Não vem ao caso aqui, eu poderia coletar qualquer coisa. No seu caso, você vai estar num outro sistema, então você vai coletar outras informações. O que é importante aqui, a gente tem pouco tempo, é como colocar isso na estrutura do ReFramework. Como que eu faço essa automação que vai lá, lê e tal. Se ela quebrar, ele pula ou ele repete o mesmo caso. Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Eu acabei de criar, tá seco o ReFramework padrão. Então você vai lá no Home, ReFramework e tudo mais. Vou abrir aqui o fluxo de trabalho. E a gente tem aqui como insumo a nossa planilha. Então a gente tem aqui a planilha com as identificações de cada jogador. Você vai fazer isso também para o processo que você tiver, assim. Ou o cliente vai te fornecer a base de dados, ou você vai pegar vai construir essa base, vai encontrar essa base em algum lugar. No meu caso, eu fiz aqui na mão, peguei, enfim, todo mundo, para poder dar uma análise. Enfim, isso aqui é um relatório que é compartilhado, já tinha uma automação que funcionava, enfim, a automação parou, achei legal trazer para vocês isso aqui. Tem o ID, então posso prosseguir com cada um, né? Essa é meu insumo. E o resultado, eu vou querer, deixa eu trazer para cá, na telinha tá tampado. O resultado eu quero algo como assim, ó, jogador, algo assim, ó, jogador, elo, só isso. E aí vai ter jogador, elo. Por enquanto, tá? Obviamente, num cenário real, a gente quer mais informações do que isso, mas para caber dentro dos nossos minutos, é isso. Tá bom? Então, vamos lá. Abrindo aqui, a primeira coisa que a gente precisa se preocupar é com o init. Então, a gente quer que o init ele inicialize o nosso site para que a gente possa... é aqui, ó. Então, é aqui, ó. Talvez a interface de vocês esteja um pouco diferente, tá? Porque o UiPath ele vai atualizando muito rápido, então tudo muda muito rápido. Mas você consegue ter uma noção. Aqui você vai encontrar um workflow chamado init all application. Você vai abrir o fluxo aqui. O init eu falei já na aula anterior, você sabe para que ele serve, né? Então vamos direto ao ponto. O que a gente quer aqui é só trazer o site, só abrir o site, beleza? Então eu já vou abrir o Use Application aqui, vou dar um Alt Tab,
Tá, ele falou que não é possível se comunicar com o browser. Não tem problema, isso aqui provavelmente tem que instalar a extensão. Se for o caso de vocês, eu acho que não, mas vamos ver. Deixa eu fechar aqui o navegador, cliquei OK, OK. Foi instalado, vamos abrir o AnkiWavo de novo. Pode ativar a extensão. De fato, não estava instalado. Acho que eu devo ter reinstalado, enfim. Vamos de novo para cá. Agora ficou verdinho, né? Então vamos selecionar esse navegador. O que a gente quer aqui, sendo rápido, tá? É só abrir o navegador. Eu tô olhando para um lado e para o outro, que a câmera ela vai ficando na frente do monitor um pouquinho. Ai. Coisas do problemas técnicos. Vamos lá. Eu sempre quero abrir o meu navegador, né? Sempre. E nunca quero fechar ele. Ele não precisa ficar fechado. Como no nosso robô, quando a gente rodar, ele vai estar tudo fechado, então pode abrir do init. E aí, agora a gente precisa botar o Kill All Processes aqui. Ele está por aqui, ó, Kill All Processes. A gente vai abrir ele e vai botar para ele fechar o Chrome antes. Então a gente vai botar Kill Process e a gente vai chamar o processo chamado Chrome. Beleza. Então esse processo vai ser fechado antes de começar o robô, beleza? Então Kill Process, fechou o Chrome, aí do nada ele vai vir aqui embaixo e vai abrir o Chrome de novo. Não vai fazer nada por enquanto, só vai abrir o Chrome e sair. Então ele vai sair aqui para o Get Transaction Data. Então no Get Transaction Data, o que ele quer? Lembra? Na aula 1 eu falei o seguinte, ele quer duas coisas. Ler a base de dados inteira e tirar uma transação dali. Então vamos abrir o fluxo aqui. Vamos abrir. Aí aqui ele já está configurado para receber item de fila, né? No caso, o nosso não vai ser item de fila. Então a gente vai tirar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Esse aqui pode deixar aí, não faz diferença, tá? A gente vai botar um if aqui, que agora se chama se no brasileiro. Nada a ver, mas tudo bem. Eu vou botar assim, se for a primeira transação, leia a base de dados toda, beleza? Então, se transaction in transaction number é igual a 1, vocês sabem por quê, porque vocês viram a primeira aula, então leia o meu Excel. Então, read range workbook. Leia minha planilha lá. Eu vou fazer uma cópia dessa planilha. Deixa eu ver onde é que ela tá. Ela tá aqui, ó. Vou salvar ela. Vou salvar uma cópia. Procurar. Eu vou salvar aqui dentro dessa pasta. Ó, da pasta nova que a gente criou. Que eu chamei aqui de Framework 2. Deixa eu ver que eu já até esqueci. Acho que é isso, é Framework 2 com planilha, isso aqui. Aí vou abrir essa pasta aqui. Essa é a pasta do nosso Framework, quando você tiver o seu, vai ter essa mesma estrutura. A gente vai vir em Data ou Data, Input e vai salvar aqui. Essa eu estou fazendo uma cópia, tá, galera? Uma cópia dessa planilha aqui, que ela estava em outro lugar no computador. Eu vou minimizar ela, eu vou vir aqui e vou selecionar, portanto, qual a planilha que tem que ler, tá? No caso, sempre vai ser a mesma planilha nessa automação. Então, está sendo usado, só fechar ela aqui. Beleza, pode botar aqui. O nome da folha eu tenho que abrir agora para ver de novo, que eu não lembro. Framework parte 2 com planilha. Input. Então, o que a gente quer é, basicamente, se for a primeira transação, ler a planilha, né? Deixa eu ver aqui, é planilha 1. O nome é planilha 1. Planilha 1. E aí eu quero ler a planilha toda, tá? Então vou deixar em branco. Vou nomear isso aqui. Ler planilha, ler tabela de jogadores. E aí eu vou criar aqui uma variável. No caso vai ser a IO, tá? Porque a IO Transaction Data é o volume todo, tá? Então, beleza. Se for a primeira transação, leia, né? Leia a tabela. Se não, aqui eu vou botar só um log. Como a gente está com pouco tempo, eu não queria botar, mas vamos botar. Planilha de jogadores já foi lida. Pronto, então se for a primeira vez, eu vou botar um log aqui também dizendo lendo planilha de jogadores. E aí ele vai ler a planilha, beleza. Agora ele tem que pegar
Então, ele tem que pegar a transação, né? Então, para ele pegar a transação, tem uma condição aqui, que é a seguinte. Então, se houver transação para pegar, pegue e siga para o process. Beleza? Então, aqui a gente tem duas coisas, né? A primeira é que o transaction data, ele não pode ser uma variável vazia. Então, eu vou dizer isso aqui, ó. E o transaction data is not nothing. Ou seja, é a primeira condição para eu pegar a próxima transação, né? And also, e aí por que eu estou botando and also aqui? Eu vou explicar. O and, o if, o and e o or, vocês conhecem. And, as duas sentenças têm que ser verdadeiras, e o or, uma só precisa ser verdadeira. No and also é o seguinte, ele vai tentar fazer a primeira condição. Se a primeira condição der falso, ele nem checa a segunda. E por que eu estou botando isso aqui? Porque eu vou usar a transaction data. Eu vou falar, ó, transaction data, ponto length, não, é ponto rows, ponto count, poderia usar o row count ali também. Então eu estou falando a quantidade de linhas da minha tabela. Então a quantidade de linhas que tem nessa data row, ela vai ser, começa do 1 e vai até a quantidade de linhas sem considerar o cabeçalho. Então, se eu tenho meu cabeçalho, não sei quantas linhas eu vou ter, mas eu vou ter uma quantidade de linhas. Ela é igual, agora eu tenho que ver se é isso aqui. Ela é igual. Não, ela é menor, isso mesmo, ela é menor que o win transaction number. Deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Tô na dúvida aqui. Então, se a quantidade de linhas na minha tabela for menor ou igual à quantidade de transações, ao transaction number, que também começa com 1, então pegue o próximo item. Isso não, se não for verdade, não pegue o próximo item. Então, vamos pensar aqui, Vamos supor que deu 2 aqui. Então, quando ele passar na transaction number 1, que é a primeira transação, isso aqui vai bater. Não, isso não vai bater, porque o transaction number vai ser 1. Então, ele é menor. Não, vai bater, porque ele é menor. Não, ele é maior. Então, ele é maior ou igual. É isso. Então, maior ou igual, galera. Foi mal. Só que tinha alguma questão aqui que acho que botava um mais 2. Eu vou lembrar no meio do caminho, tá? Por enquanto, deixa isso aqui e vamos seguir. Então, se tem alguma transação para pegar, então, tá, porque eu fazia com índice. Agora eu tô fazendo com contador. Tá certo, acho que tá certo. Vamos seguir. Então, agora eu vou pegar. É isso. Tá, o mais tá aqui, pô. Então, aqui, ó, atribuir o transaction item. Porque é isso, o transaction item, a gente lembra lá na aula 1, ele é a transação individual do momento da execução. Então, se eu estou rodando a primeira vez, o transaction item é a primeira linha da minha tabela. Ele representa esses dois aqui. Quando eu rodo a segunda vez, ele vai representar esses dois aqui. Quando eu rodo, não. Quando o robô termina a tarefa aqui, ele vem para cá. Ele vem para cá, ele vem para cá. Então, ele vai fazendo essa... É isso que eu quero. Eu quero que a variável transaction item seja esse cara que varia. Para ele ser esse cara que varia, ele tem que ser um índice. Então, um índice da minha tabela. Então, a minha tabela está aqui, ó, iotransactiondata.rows. E agora eu vou botar o índice da tabela. O índice da tabela vai ser uma coisa variável, porque se for um número fixo, ele vai ir naquela linha ali o tempo inteiro, né? Então, ele precisa variar. E não tem número que varia melhor para a gente do que o transaction number. Só que o transaction number começa por 1. Igual a gente viu aqui, ó. Vou guardar aqui, mas não tá finalizado não. Ó, o transaction number ele é de entrada, né? O argumento de entrada, mas na prática ele começa por... Cadê ele? Transaction number começa por 1, ó. A pré-definição dele é 1. E o índice, a gente sabe que é 0. Índices começam por 0. Então, caramba, se aqui começa por 1 e o índice começa por 0, se eu deixar dessa maneira, ele vai começar o robô pela segunda linha.
Porque aqui seria o 0 e aqui seria o 1. Então, se aqui é 1, ele vai pegar o índice 1. Eu não quero isso. Eu quero que ele pegue o primeiro. Então, ele tem que ser transaction number menos 1. Que aí, de fato, a primeira transação é 0. Então, na linha 0, pegue o cara. Beleza? Então, na linha tal... Por que tá dando assim? Ah, tá certo. É porque como eu criei, o de vocês deve acontecer isso também, o projeto do 0, o transaction item, por padrão, ele é QE item, tá vendo? Ele tem que ser do tipo data row. Então, a gente vai botar aqui data row, vai escrever aqui e vai botar data row. Ah, onde que tu foi? Vim aqui, ó, browse for types, na variável, tá? Não é fora da variável. Browse for types e digitei data row. Aí ele vai ficar aqui meio que salvo. Você vai poder vir aqui, se eu quiser que uma outra variável seja data row, ela já fica aqui por padrão, ó. Não é o caso aqui, tá? Aqui não vai ser data row. Então o erro foi embora, correto. Então se tiver alguém para processar, pega o cara. E aí, se não tiver ninguém para processar, por regra, por definição, é atribuir nothing ao transaction item. Isso aqui é padrão. Que aí, quando passou do ponto, então o que aconteceu aqui, ó? Se essa aqui der verdadeiro, significa que a variável existe, né? Ela não é nada, então ela existe. E aqui significa que tem item para processar ainda, porque a quantidade de itens totais ainda é maior, ou pelo menos igual à quantidade ao transaction number. Então, tem item para processar. Quando não tiver mais item, ele vai falar, ó, você vai falar aqui, transaction item vai ser nothing. Simples. Transaction item é nada. Aqui embaixo, como a gente está na segunda aula, eu vou explicar para vocês. Se o transaction item não é nada, ou seja, se de fato ele foi atribuído, ele vai atribuir 3 variáveis aqui, mas que estão tudo vazia por enquanto, ó, tá vendo? A gente tem o transaction ID, que é só o now, é só o momento atual em data, hora, segundo, minuto, segundo, milésimo e tal, por string, e 2 campos que são passados já por process, por padrão, que estão string empty, não tem nada aí, entendeu? Então, por isso que na primeira aula eu falei, não se preocupa com isso aqui não, porque isso aqui não é nada. Não é nada de fato. Se você quiser usar essas variáveis e botar valores aí, é fácil de fazer. É só tu vir aqui e botar. Por isso que elas estão aqui. É só para isso. É só para ser um field. Ele chama de field 1 e field 2. É o campo 1 e campo 2. Se você quiser usar pro que tu quiser, já tá aí. Tá? Então, é para isso que ela serve. Então, por isso que isso aqui é inútil, vai. Você vai usar isso aqui, talvez use, talvez não. Tá aí para você usar se quiser. Não vai afetar negativamente teu projeto. Então, eu vou minimizar ele aqui. Se houver transação para pegar, pega a transação. Então, como ele leu a planilha, né? Leu a planilha e pegou um cara, pegou uma transação. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Os seguintes argumentos estão em falta. Ah, tá, correto. Isso aqui aparecer porque lá dentro eu mudei o argumento, né? Eu mudei ele de tipo e agora aqui eu preciso mudar a variável de tipo. A variável transaction item precisa ter o tipo data row. E você vai ver que você vai ter que fazer isso aqui em vários momentos. Então, eu dei aqui refresh arguments, funcionou. Aqui vai dar um erro também, que é esse erro aqui, ó. Eu já falei para vocês, esse erro aqui é só você apagar esse nothing aqui, ó. Clica fora, apaga o nothing, escreve de novo e o erro vai embora. É um bug de anos, desde 2018, quando eu comecei, esse erro existe. Os caras não resolveram até hoje. Eu não sei porquê. Bom, então tá passado os argumentos, bonitinho, já tá lendo a planilha. Aqui vai ter um erro que é justamente o erro da alteração do tipo da variável data row. A gente vai fazer essa alteração aqui agora. Então a gente vai abrir o process, que tá limpo. É no process que a gente vai começar tudo. Então eu vou vir aqui em argumentos, transaction item, eu vou transformar ele em data row. Vou salvar, Ctrl S, vou voltar no main, ele vai falar, isso aqui tá estranho. Aí você vem em refresh, porque eu já tinha mudado a variável lá em cima. Então é só dar refresh.
Mesma coisa vai acontecer aqui no set transaction status ou status. Aqui vai ter um tipo que chama transaction item, ele tem que ser do tipo data row. Quando eu fizer isso aqui no set transaction status, você olha que vai dar um erro, parece que generalizado, tá, galera? Vai até assustar, mas fica tranquilo. O que acontece aqui é que, por padrão, esse momento do reframework, ele está configurado para dizer para o orquestrador o que aconteceu com aquela transação. Como nesse nosso primeiro projeto a gente não está usando orquestrador, a gente pode apagar ou comentar essas atividades. Eu vou comentar com o Ctrl D. Então ele vai dar um Ctrl D aqui. Eu acho que não está funcionando o Ctrl D. Não está funcionando. Eu vou apagar então. Eu vou apagar tudo isso aqui, que é o se deu certo e tal. Por enquanto a gente não vai precisar, ainda mais essa primeira prática nossa aqui. Vou apagar essa parte aqui também, não precisamos dela, porque, novamente, ele só está dizendo para o orquestrador se deu certo ou se deu errado com aquela transação. Como o nosso caso não tem orquestrador, não tem estresse. Então, se o transaction item é um item de fila, o que não vai acontecer, então pode ir embora. Beleza. Então tá todo mundo sem erro agora, eu acredito. Beleza, tá todo mundo aqui bonitinho. Posso fechar isso aqui. Posso voltar aqui no main e começar a dar refresh. Então eu vou dar refresh nesse invoke. E tem mais 2 invokes aqui embaixo. Ó. Vou dar refresh nesse segundo. E aí, por que tem vários invokes, tá? Por que tem vários invokes do set transaction status? É porque ele vai fazer 3 situações possíveis. A situação 1 deu sucesso, deu tudo certo. A situação 2 deu erro de sistema. Não, deu erro de negócio. Deu uma situação em que você sabe que aquela transação não pode ser processada. A gente já falou sobre isso. Ou deu erro de sistema. Então, é invocação do mesmo fluxo 3 vezes. Então, eu fiz a alteração nos 3 e agora estamos sem erro nenhum. Né? Então, em tese, a gente pode começar a construir o fluxo de trabalho nosso. Então, eu vou parar o vídeo por aqui, vou fazer a parte 2 agora, para esse vídeo não ficar longo demais. Então, recapitulando o que a gente fez aqui, botamos o navegador para abrir aqui, lemos a planilha, pega o caso inteiro e pega a próxima transação e já se prepara para começar aqui a montar o fluxo. O fluxo vai ser, na prática, acessar a URL com o ID da pessoa, vir direto aqui, coletar, salvar numa planilha e ir embora. É isso que a gente vai fazer na parte 2. Na parte 3, perdão. E aí, daí pra frente, outros vídeos vão considerar que você já sabe fazer isso aqui, tá? Então, a coisa vai ser mais complexa. Mas, para esse vídeo, e aí, tudo aqui já está pronto para você começar a desenvolver daquele jeitinho que a gente aprendeu lá no início, tendo uma coisa limpa. Então você vai começar aqui. Eu vou até botar aqui para não ficar muito vazio, né, o vídeo. Vou botar aqui, ó. No caso, o que a gente quer é a primeira tela, né? Porque a primeira tela é que a gente vai estar quando o robô chegar nessa etapa, né? Então o que eu quero aqui é o seguinte, ó. O robô, ele já leu a minha planilha, ele já pegou aquela transação, e aquela transação tinham 2 informações, ID, token e nick. Vamos destilar essas informações aqui. Deixa eu... Tô apertando Alt Tab aqui, tá saindo errado. Antes de abrir o navegador, eu vou vir aqui no Multiply Assign. Vou vir no Multiply Assign e vou falar assim, ó, variáveis do transaction item. Então aqui a gente tem string id token, que é essa primeira aqui, né? Deixa eu copiar esse valor já. E vou vir aqui e vou falar o seguinte, ó. Ele vai ser in transaction item ponto item. Aí você vai botar o parênteses e as aspas. id token ponto to string. Pronto. Não é muito, enfim, muito usual, né? Mas é esse jeito aí. E assim, você se acostuma, tá? É tranquilo. Então, com esse comando, eu falo assim, ó. Pego o item id token do transaction item. Ele vai me dar
quando tiver na primeira transação esse caso, quando tiver na segunda esse, terceira esse, quarta, pá. Ele vai me dando um por um até acabar. E agora eu vou adicionar mais um caso, que é o nick. Então eu vou chamar aqui string. Ah, tá, lembrando que aqui eu apertei Ctrl K, tá? Se tu chegou aqui do nada, não viu os vídeos anteriores, é nick. Então string nick. O str é para indicar para mim, desenvolvedor, que isso aqui é uma variável do tipo string, tá? Aqui eu vou copiar isso aqui. Na verdade eu vou fazer de novo, vai, para vocês se acostumarem. Transaction item, ponto item, abre o parênteses, quando abrir já vai abrir 2, abre aspas, quando abrir já vai abrir 2, nick, que era o nome da coluna, tá? Tem que ser igualzinho. Ponto to string. Se tiver um espaço, vai funcionar, Pedro? Não. Se tiver um espaço a mais aqui e não tiver aqui, não vai funcionar. E se tiver aqui e não tiver aqui, também não vai funcionar. Às vezes o cliente manda uma planilha e tá com espaço aqui escondido, ó. Se você olha aqui, ó, não tem espaço nenhum. Mas aqui, quando você passa a mão aqui, ó, você vê que tem um espacinho aqui, ó. Esse espacinho, ó. Então vamos apagar ele. A gente não quer erros no nosso projeto. Então, deixa eu diminuir aqui o zoom de novo. Fiz aqui, então, essas duas variáveis agora têm a informação que eu quero. Concordo? Concordo. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora é pegar essa tela que já estava aberta. Então, se ela já estava aberta, porque lá no init abriu, deixa eu tirar isso aqui. Se ela já estava aberta, então eu não preciso nunca abrir e eu também não quero fechar nunca, tá? Porque não faz sentido, não quero fechar. O que eu quero aqui dentro é navegar, eu não lembro agora, go to URL, URL. Então, a gente vai navegar para esse comando aqui, ó. E você vai fazer a navegação que para você fizer mais sentido, tá? Então, no meu caso, o link faz mais sentido para mim, o link, trazer o link. Às vezes você vai precisar clicar, digitar, navegar, abrir tela, fechar janela. Então, no meu caso, vem direto no link, eu consigo chegar na página que eu quero. Aqui eu vou apagar isso aqui, ó, porque isso aqui é referente justamente ao ID da pessoa. Então, eu vou dar um espaço, vou botar mais aqui e vou chamar string id tagging. Então, ele vai navegar para essa URL mais o ID do momento. Mais o ID do momento. Então, tá, vamos ver. Vai navegar, a ideia é que ele colete, então vamos fazer logo um getText aqui. Eu não vou nem botar na planilha ainda, vamos ver se a gente consegue encurtar o vídeo e deixar aí, senão o João me mata, cara, o João que é o editor. Vamos lá, vamos fazer a coleta aqui. Vou fazer só a coleta do personagem, tá bom, João? Pra tu também não me matar, desculpa. Então, fez a coleta do personagem, ó, o seletor ficou meio estranho. Aqui, char, div, pronto. Só isso aqui já identificou, que é o primeiro personagem, tá? Então, eu vou tirar o Computer Vision aqui, vou confirmar. Então, essa informação foi extraída, eu vou salvar isso aqui em... Tá, pode ser isso aí, vai. Eu não quero isso aqui não. Eu vou criar uma nova chamada personagem usado, tá bom? Então esse é o personagem usado pelo jogador, é o mais usado pelo menos. E vou botar isso aqui para plotar, tá bom? Então ele vai plotar, ele não vai salvar na planilha pra gente não consumir tanto tempo, né? Então ele vai string personagem usado. E depois ele vai para o próximo caso. Mas é o seguinte, se ele for para o próximo caso e estiver nessa tela aqui, ele vai quebrar. Então a gente vai fazer ele navegar de volta para a tela inicial. Então a gente vai copiar aquele go to URL ali e vai fechar aqui, ó. Vai navegar de volta. Então quando ele navegar de volta, ele vai voltar para cá, pegar o próximo caso. Enfim, vamos ver se está funcionando, né? Deixa eu já fechando tudo aqui. Deixa eu fechar aí também. Vou dar play e vamos ver se vai rodar. Se não rodar de primeira, eu vou fazer isso na próxima aula. Tô nem aí. Mas acho que vai rodar, vamos ver. O site é simples, enfim. No cenário real, né, que você vai, enfim, usar os sites do seu cliente ou os seus sites, a coisa vai ser mais complexa que isso, né? Ó, ele deu aqui, ó, foi embora. Entrou lendo a planilha de jogadores. Então, ele leu a planilha, né? Conseguiu ler, extraiu tudo. Aqui que tá o meu erro, ó. Então,
não é nada, tá certo. E aqui a count de fato era maior que o transaction number. As duas coisas foram verdade, né? Tá, e leu. Leu, jogou pra IO. Tá certo, pô. Transaction da item. Então o main pode ser, ó, pode ter alguma questão aqui, ó. New transaction. Transaction item não é nada, tá certo. Ele foi pro transaction item is nothing. Ele foi pro transaction item is nothing porque ele passou por aqui, ó. Ele só pode ter passado por aqui porque essa condição aqui está errada em alguma questão. Não tô entendendo. Bom, vamos deixar para a próxima aula. Não, eu posso também fazer um corte, né? Vou fazer um corte aqui e mostrar para vocês. João, corta aí e já mostra o código certo, tá bom? Achei o erro, galera. Aquele refresh arguments não estava funcionando, então a gente vai precisar voltar aqui e fazer na mão. Aqui no caso é transaction e tava certo o código, mas eu não atribuí, então tava vindo vazio aí. Para descobrir isso, eu botei um log aqui, ó, para ver se ele tava passando por aqui. De fato tava passando, mas por não ter linkado corretamente, ele não foi. Então significa que aqueles outros links que eu fiz também não funcionaram. Então eu vou ter que voltar em todos eles aqui, ó. De fato, ó, não funcionou. Então vou voltar aqui, tem esse, tem mais 4 aqui, ó, que é o transaction status. Não adianta dar refresh, você se ligou, né? Por que não adianta? Porque o nome da variável está diferente do argumento. Uma chama transaction item, que é a variável, e a outra chama in transaction item. Aí você... o UiPath não consegue identificar, né? Que um caso, enfim. Então tá. Vou passar todo mundo aqui, aí deve rodar direitinho agora. Não ficou para próxima aula. Bom, na próxima aula a gente vai fazer com fila, então, né? Vai dar para fazer com fila, legal. Então vamos rodar. Entrou, olha lá, ó. Vamos ver se ele vai fazer a coleta corretinho. Bom, ele entrou, começou o processo, pode ter identificado alguma falha aqui, ó. Eu sei que ele entrou correto na minha conta, no meu ID, né? Esse aqui pode ser que esteja dando algum conflito. Essa transação, essa atividade aqui. Provavelmente é ela, vamos ver. Ah, aqui, ó. Ah, não. Ah, tá certo. Porque quando ele dá o navigate... Não, ele nem deu o navigate. Ah, tá. Eu acho que aqui, ó, no init, na verdade ele tá entrando na minha, ó. É verdade, ó. Ele tava entrando na minha e não tava entrando na tela inicial. Então a gente vai fazer ele entrar na tela inicial aqui agora. Deixa eu modificar essa brincadeira. Vamos abrir aqui de novo. Vamos indicar um outro. Vou apertar o F2 e vou vir para home. É da home que a gente quer. Eu não tava na home, eu achei que eu tivesse na home. Tá, então agora é a tela certa. Beleza. Vamos entrar. Repara que a gente não fez nenhuma modificação no config, né? A gente não botou nada no config por enquanto, porque a gente ainda não está salvando informações, né? A gente só está entrando. Vamos ver aqui, ó. Entra, navega, já foi para a tela. Printou aqui, ó, Nina, ok. Aí ele volta, pesquisa outro jogador. E aí vai dizer, provavelmente, Lily, né? Lily. A ideia é que esse projeto ele colete todos os personagens, todos os elos, quantos jogos, qual foi a última vez. Ele colete essas informações e use depois da maneira que ele quiser. Não está descrito exatamente como vai usar, mas vai usar em algum momento, né? É isso, tá? Não quero tomar muito tempo de vocês. Era rapidamente só para mostrar como que a gente faz, como é que a gente usa o Reframework na prática, né? Eu vou parar o robô aqui, pegando informações, enfim. Na próxima aula a gente provavelmente vai ler isso aqui com o orquestrador e botar para ele salvar numa planilha, mas eu acho que eu já mostrei isso em outras aulas, então não tem nem necessidade de mostrar aqui agora, tá? A ideia maior era mostrar como a estrutura funciona e equiparar ela com um processo comum que a gente já está acostumado a fazer.
Tá bom, galera? Então, ops. É isso, tá? Grande abraço pra vocês e até a próxima aula. Não esquece de deixar um like, enfim, se inscrever no canal. Vocês sabem que isso é muito importante. A gente tá com uma meta aí de 1000 inscritos, agora a gente tá com 700 e pouco, 740 e tal. Então, se inscreve aí, deixa um like, enfim, comentários. O que você não conseguiu entender muito bem, eu volto, faço um vídeo novo sobre isso, enfim. Tá bom, galera? Valeu. Grande abraço, tá? Tchau, tchau.